Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão do Enem do ano de 2020, é a questão número 109. A questão diz assim: as panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento, dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após estas iniciarem a saída dos vapores. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se. Bom, pessoal, antes de fazer a leitura aqui dos itens, eu coloquei para vocês aqui mais ou menos a definição, né? Como a panela de pressão funciona e o que acontece com a energia, tá bom? Vou ler para vocês aqui, ó. A panela de pressão funciona ao aumentar a pressão interna, que eleva o ponto de ebulição da água, que nós já falamos aqui no enunciado, permitindo cozinhar os alimentos a temperaturas mais altas que a temperatura de ebulição, né? A pressão normal. Após atingir a pressão máxima, a temperatura vai se estabilizar. Olha isso aqui. Após atingir a pressão máxima, a temperatura se estabiliza, pois o excesso de vapor vai ser liberado pela válvula de segurança, mantendo um equilíbrio entre calor e pressão. Então, pessoal, não adianta manter o fogo alto se a temperatura já está estabilizada, tá bom? Então, a temperatura vai ter uma temperatura maior que a temperatura de ebulição, a temperatura a nível do mar, né? Mas tudo vai se estabilizar, pressão e temperatura interna, tá bom? Então também tem outra aqui. Ó, ao aquecer a água em uma panela, tá? Quando a temperatura atinge o ponto de ebulição a 100 graus, isso aqui sem ser a pressão, tá? Toda a energia adicional fornecida pelo gás é usada para transformar a água em vapor, sem aumentar a temperatura. Então chegou a 100 graus, pessoal, não adianta aumentar mais o fogo, tá bom? Ela não vai aumentar a temperatura dela de ebulição. Isso ocorre porque o calor fornecido a partir desse ponto é convertido em calor latente de vaporização, responsável pela mudança de fase da água líquida para o vapor, mantendo a temperatura constante enquanto estiver líquido, tá bom? Então, essas duas informações aqui eram muito importantes para a gente poder analisar as alternativas, tá bom? Então, sempre cai uma questão de análise desse tipo, tá? Dê uma revisada legal. Vamos lá. Item A. Aumento da pressão interna, olha só, ao abaixar o fogo, olha o que ele está dizendo, ao abaixar o fogo, reduz-se a chama e assim evita o aumento da pressão interna e o risco de explosão. Pessoal, nada de aumentar a pressão interna, né? Quando começa a liberar a saída dos vapores, está tudo estabilizado lá dentro, né? Não adianta, pessoal, aumentar o fogo, tá? Não adianta aumentar a chama, não vai aumentar, não vai passar daquela temperatura, tá? Porque já está tudo estabilizado, a pressão interna não vai aumentar, tá? Já está tudo estabilizado, em equilíbrio, tanto o calor quanto a pressão, tá bom? Então não tem aumento quando você abaixa o fogo e reduz a chama, nada disso. Letra B. Dilatação da panela e a desconexão com a sua tampa. Pessoal, a dilatação da panela ela vai ocorrer, tá? A gente tem o metal ali sendo dilatado, tá? Mas a panela ela é vedada, tá? Ela tem aquela vedação de, né? Então, abaixar a temperatura, pessoal, todo o sistema da panela, da borracha, tudo que ali já foi dilatado não vai alterar, tá? Então não tem nada a ver com, evita-se a dilatação da panela, não, ela já dilatou, ela já foi aquecida, a borracha, tudo já entrou ali como deveria ser, nada de que você vai reduzir a chama, vai diminuir a dilatação da panela, não. Item C, perda da qualidade nutritiva do alimento. Poxa, se fosse para isso, você não usa a panela de pressão, né, pessoal? Nada disso. Você vai reduzir a chama e vai continuar cozinhando normalmente, nada de perder nutrientes, tá? D. Deformação da borracha de vedação. Pessoal, a borracha de vedação, ela se troca, é fato, tá? Com o tempo ela fica gasta, mas não é porque você vai abaixar o fogo e reduzir a chama que você vai evitar a deformação da borracha, ela vai acontecer de qualquer jeito, tá bom? Nada disso. Ao abaixar o fogo e reduzir a chama, evita-se o quê? O consumo de gás desnecessário. Por quê? Você não vai aumentar a temperatura interna da panela, você não vai modificar mais a pressão que ela já chegou, tá bom? Então, o que acontece? Você deixar o fogo alto, deixar o fogo baixo, você vai ter o mesmo resultado. Então, você evita o consumo de gás desnecessário, tá bom, pessoal?
É isso, se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.